Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de português temos aí a nossa revisão. Bom, primeiramente vamos relembrar sobre o acideto. O acideto é a figura de linguagem que caracteriza-se pela omissão dos conectivos entre palavras, expressões ou orações que compõem um período composto por orações coordenadas assindéticas. Vale ressaltar que, na classificação das orações coordenadas, a designação assindética é suficiente para indicar a ausência de conectivos. O assindeto é usado como recurso estilístico para enfatizar os termos mais importantes de uma sentença, considerando-se a ideia que se deseja transmitir nela. Já o polissideto é também uma figura de linguagem, mas que caracteriza-se pela repetição de um determinado conectivo entre palavras ou expressões, ou ainda entre orações sindéticas que constituem um período composto por coordenação. Vale destacar que, na classificação das orações coordenadas, a simples designação sindética já indica a presença de conectivo. Essa figura de linguagem utiliza o excesso de elementos de ligação para enfatizar a ideia de acréscimo ou de sucessão. Por ser definido a partir da repetição, o polissideto é dito por alguns estudiosos como um caso particular de anáfora. Se tomarmos como critério a presença ou ausência de conectivos, podemos dizer que o polissideto possui uma figura de linguagem oposta ao acideto. Bom, também falamos sobre a questão da colocação dos pronomes oblíquos nas locações verbais. Bom, nós estudamos sobre a colocação dos pronomes oblíquos atônomos em relação às formas verbais simples. E agora, a gente vai ver na colocação pronominal, certo? Então, nós temos aí o primeiro, verbo auxiliar mais infinitivo. Nós temos aí uma proclasse, proclice ao auxiliar, enclice ao auxiliar, proclice ao principal e enclice ao principal. Com a partícula atrativa, nós temos um proclice ao auxiliar, proclice ao principal e enclice ao principal. 2. O verbo auxiliar mais o gerúndio. Sem a partícula atrativa, nós temos um proclice ao auxiliar, enclice ao auxiliar, proclice ao principal e enclice ao principal. Com partícula atrativa, proclice ao auxiliar, proclice ao principal, enclice ao principal. Com o verbo auxiliar mais particípio. Sem partícula atrativa, nós temos proclice ao auxiliar, enclice ao auxiliar e proclice ao principal. E com partícula atrativa, nós temos um proclice ao auxiliar e um proclice ao principal. Bom, também falamos sobre a questão da regência, A regência verbal. Trata-se da relação em que o verbo, termo regente ou subordinante exige de forma obrigatória ou circunstancial um termo regido ou subordinado. Cabe aqui identificar que os verbos, apresentam regências específicas cujo desconhecimento poderá levar os falantes ao desvio no uso da língua em situações formais de comunicação. Então, para ter um bom desempenho na compreensão,
desse aspecto da língua, é necessário ter em mente alguns pré-requisitos que nós já estudamos, né? Que foi sobre a questão do preposições, transitividade e intransitividade verbal, pronomes oblíquos átomos, pronomes relativos e conjunção integrante e valores semânticos dos verbos. Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes, nós temos o nosso recadinho. Você quer rever as nossas aulas? Acesse o nosso site e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. www.escolapequenospasso.com.br. Um grande beijo, cuidem-se e bons estudos. Tchau, pessoal!